Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao 20. Aqui nós temos o segundo dos tão falados sanduíches de Marcos. Nós vimos nas semanas anteriores, no capítulo 3, nós temos o primeiro desses sanduíches. O que é isso? Quando Marcos começa um assunto, insere outro assunto no meio e depois volta para o assunto iniciado para concluir. Então, no capítulo 3, por exemplo, nós temos no versículo 20 e 21 como a família de Jesus se relaciona ou busca para aprendê-lo. Então, Jesus e sua família, a família de Jesus atrás dele. Depois nós temos do 22 até o 30, os escribas indo e confrontando a Jesus. Então, primeiro a família desafia Jesus, depois os escribas desafiam a Jesus, e no verso 31 ao 35, Marcos retorna para falar sobre a família e como eles desafiam a Jesus. Então, nós temos família, escribas, família mais uma vez. No capítulo 4, nós temos outro episódio desses, em que Marcos começa um assunto, fala de outro assunto no meio, e então encerra o assunto iniciado. Hoje, nós vamos tratar sobre as duas fatias de pão deste sanduíche, por assim dizer. Porque entre o versículo 1 e 20, nós temos do versículo 1 ao 9, a parábola do semeador. Do versículo 13 ao 20, a explicação da parábola. E no meio, entre o versículo 9 e 13, o versículo 10, 11 e 12, Jesus falando sobre parábolas em geral e por que ele falou em parábolas para os seus discípulos. Então, nós temos parábola do semeador, no meio, por que Jesus falou em parábolas de modo geral, e então ele volta a falar sobre a parábola do semeador, dando a explicação. Então, nós vamos ler do 1 ao 20 por contexto, mas nós vamos meditar nesta noite sobre a parábola do semeador e a explicação dessa parábola, do versículo 1 ao 9 e depois do 13 ao 20. Semana que vem, nós retornamos para o recheio dessa porção, que é a explicação das parábolas de modo geral, nos versos 10, 11 e 12. Então, Marcos costuma fazer isso, é uma ferramenta literária que ele usa no decorrer de todo o Evangelho. E aqui nós temos o segundo desses sanduíches. Vamos ler então Marcos 4, do 1 ao 20. Diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só,
Os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai querido, abençoe este momento, nós rogamos. Fale aos nossos corações e ajude-nos a entender a Tua palavra. Tira de nossas mentes toda distração, toda preocupação e prepara o nosso coração como solo fértil para ouvir a Tua palavra e que a Tua palavra possa frutificar em nossas vidas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por algo semelhante, mas eu já passei várias vezes por isso. Estar em algum lugar onde você é o novato, é o de fora, é o recém-chegado, e num grupo onde pessoas estão conversando, logo o assunto desvia para algo que todos estão familiarizados e sabem do que está sendo falado, e conhecem, sabem do acontecimento, e você fica meio que de fora ali daquela conversa. E aí surgem comentários engraçados, piadas feitas sobre aquilo, todos riem, e você, por educação, sorri e finge que está compreendendo, mas na verdade você está pensando: eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando, estou realmente por fora do que está acontecendo. De certo modo, é assim que alguns se sentiam ao ouvir Jesus ensinando por parábolas. Não que uma parábola é uma piada interna, um comentário engraçado sobre algo que eles não sabiam, não é isso. Mas parábolas eram histórias que, para se compreender essas histórias, era necessário fazer parte do povo de Deus, estar próximo a Jesus, para então, com essa experiência e essa vivência, compreender adequadamente o que Jesus estava falando. Quando Jesus falou a parábola do semeador, uma multidão estava perto dele ouvindo, mas apenas os mais próximos ouviram a explicação e o que estava realmente sendo ensinado nessa parábola. E na parábola do semeador, então, nós, que temos o privilégio de ter toda a revelação completa à nossa disposição, podemos ler a parábola e a explicação, e nós aprendemos o seguinte: nós devemos semear a palavra indiscriminadamente. Nós devemos semear a palavra indiscriminadamente, pois na terra boa ela cresce e frutifica abundantemente. Nós devemos semear a palavra indiscriminadamente, pois ela cresce e frutifica abundantemente. Vamos ver 3 pontos. Primeiro, nós devemos semear a palavra, versículo 3 e versículo 14. Depois, nós devemos semear indiscriminadamente, do versículo 4 ao 8 e também do 15 ao 20.
E por último, nós devemos semear, pois a semente cresce e frutifica abundantemente, dos versículos 8 e também no versículo 20. Nós devemos semear a palavra indiscriminadamente, pois ela cresce e frutifica abundantemente. Veja só, Marcos nos diz, Jesus voltou a ensinar à beira-mar, próximo ali ao mar da Galileia, onde ele está. Em todos esses capítulos que nós lemos anteriores, na região, Jesus está próximo ali. Às vezes ele entra na cidade, às vezes ele ia para casa, agora ele volta à beira do mar. Na beira do mar, a multidão mais uma vez segue ao Senhor Jesus. E lembre-se, no capítulo anterior, Jesus tinha pedido para os discípulos deixarem um barco preparado, caso a multidão, de forma fervorosa, o apertasse, o pressionasse, ele pudesse ir até o barco e, sentado no barco, ensinar a multidão. E é isso que ele faz. O plano que ele fez lá atrás está funcionando. A multidão vai até ele, uma multidão muito grande. Ele então se senta no barco e do barco, usando o barco como se fosse uma forma de púlpito, ele ensina, ele doutrina aquela multidão. E Marcos nos diz que agora ele começou a ensinar muitas coisas por parábolas. Muitas coisas por parábolas, ensinando através de parábolas. E a primeira parábola que Marcos nos conta aqui é a do semeador. E a história acontece assim: tinha um semeador que saiu a semear. Parábolas normalmente não usam nome de pessoas, não dão muitos detalhes sobre de onde vem esse semeador, quem é ele, o que ele fazia. Isso não importa, a parábola vai direto ao ponto. Tinha um semeador que saiu a semear. Alguém que lançava as sementes no solo, saiu para fazer isso, lançar as sementes no solo. Este semeador jogou as sementes em todos os tipos de solo. Jesus nos conta que ele lançava as sementes, e uma parte caiu na estrada, outra parte caiu no solo rochoso, outra parte caiu no solo cheio de espinhos, e uma outra parte no solo bom, na terra fértil. Veja só, na parábola e na explicação da parábola, nós aprendemos que devemos semear a palavra. Por quê? Porque na parábola tem um semeador. Há um semeador. E ele é um personagem importante na parábola. E o que um semeador faz? Ele semeia, ele lança a semente. A pergunta que nos vem à cabeça é: quem é o semeador? Alguns vão dizer, o semeador aqui representa Jesus. E Jesus lançando a palavra, pregando a palavra. De fato, é o que Jesus vem fazendo durante todo o seu ministério. Ele pregava a palavra. E ele lançava a semente da palavra em todo lugar onde ele ia. Outros vão dizer que o semeador é Deus. Porque é Deus quem produz fruto, quem alcança os corações, quem salva as pessoas, quem faz com que a planta cresça. É Deus quem alcança os solos e os diferentes tipos de solos que há por aí no mundo. Eu pessoalmente não acho que é errado dizer que é Jesus ou é Deus, porque de fato Deus, Filho é Jesus, Jesus é Deus. Jesus estava semeando, pregando a palavra, e de fato é Deus quem produz o crescimento, é Deus quem alcança, é Deus quem salva. Nós sabemos disso. Não é o semeador que causa o crescimento da semente. Se não for Deus abençoando, a semente não cresce. Mas ao mesmo tempo que ambas essas coisas são verdades, nós podemos sim e devemos olhar para esse texto e ver a nós mesmos como o semeador. Porque a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus chega aos corações que estão em trevas através da pregação. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por trabalhadores, porque a seara é grande. A Bíblia nos ensina que nós devemos enviar pessoas para pregar a palavra. E como Paulo ensina através de perguntas retóricas, como vão ouvir se não há quem fale? Como vão falar se não são
enviados. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, sim, Jesus semeava, e Jesus é o principal semeador, correto? Sim, Deus é quem alcança e traz o crescimento, mas Deus escolheu usar pessoas para semear. Deus poderia ter escolhido usar anjos, Deus poderia ter escolhido qualquer outro tipo de maneira de alcançar os corações dos homens pecadores, mas Deus escolheu usar a pregação da palavra por homens pecadores. Na vontade e na soberania de Deus, Ele escolheu utilizar pessoas que foram alcançadas pela graça dEle para anunciar a graça dEle. Alguns teólogos dizem, Deus escolheu usar mendigos para falar para outros mendigos sobre a salvação e a graça de Deus. Deus escolheu usar aqueles que não tinham nada e não mereciam nada, mas foram alcançados pela graça dele, para anunciar a mensagem da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, sim, nós devemos semear. O texto, essa parábola nos ensina isso. O semeador saiu a quê? A semear. Nós devemos semear. Mas o que é que nós semeamos? Nós semeamos a palavra de Deus. Saiu um semeador a semear e no versículo 14, Jesus nos ensina, o semeador semeia a palavra. Nós devemos semear a palavra. Olha que interessante. O texto vai falar sobre diferentes tipos de solo. E nós sabemos, porque Jesus explicou, simbolizam diferentes tipos de pessoas e corações. Mas quantos tipos de semente há? Uma semente. A mesma semente foi lançada na estrada, nas rochas, nos espinhos e no solo fértil. A palavra de Deus é o que é semeada em todos os lugares. Nós devemos semear a palavra. Sabe o que isso significa, queridos? Primeiro, nós temos que ser intencionais em semear a palavra. Nós temos que buscar discernimento para perceber as oportunidades e, quem sabe, até criar oportunidades de falar do amor de Deus, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, semear a palavra. E o que nós semeamos? A palavra de Deus. O semeador lançou na estrada, não cresceu. Ele lançou sementes nas rochas, não produziu raiz, logo morreu. Ele lançou semente nos espinhos, foi sufocada, não cresceu. Só uma parte caiu no solo fértil e produziu. O semeador não saiu por aí trocando semente. Não, acho que essa semente não presta, vou mudar. Mas sabe o que acontece em muitas igrejas? E infelizmente nós temos que lutar contra essa tentação quando a palavra parece não produzir frutos. Nós queremos mudar a mensagem. Nós temos a tendência de querer mudar a semente. Essa semente não está criando, não está produzindo, não está vingando. Vamos mudar a semente. Jesus está nos ensinando que nós devemos semear a palavra. Se o solo é rochoso ou é fértil, isso não convém a nós. Nós devemos semear a palavra. E veja, semear a palavra parece simples, mas é um grande desafio, porque a palavra de Deus, ela ofende as pessoas. Ela é pedra de tropeço para muitos, porque nós estamos dizendo o que muitos não querem ouvir. Vocês são pecadores, desesperados por salvação. E só há um Salvador, só há um caminho de salvação, só há uma forma de salvação. Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Você não se salva, sua família não te salva, ninguém mais te salva.
E quando as pessoas ouvem isso, elas não querem. Eu não vou naquela igreja, porque o pastor me chama de uma pessoa ruim, e eu não sou ruim. Eu não vou ouvir aquela palavra, porque eles estão dizendo que eu mereço a punição eterna. Eu não vou ouvir, porque estão dizendo que quando eu ajudo pessoas, eu faço o bem, e eu procuro contribuir com a sociedade, eu não estou ganhando nada. Eu não vou ouvir, eu não quero, eu não aceito. E qual é a nossa tendência, então? Vamos mudar a palavra. Vamos mudar a semente. Vamos tentar falar algo que vai agradar as pessoas. Porque senão ninguém vai vir. Por isso que a igreja não cresce. Por isso que não alcançamos pessoas. Por isso e costumamos a dar mais desculpas. A tentação é mudar a semente. Mas olha para o texto. O semeador não mudou a semente, é uma semente. Há semeador. E há uma semente apenas. Então nós devemos semear o quê? A palavra de Deus. Mas nós devemos semear a palavra, o evangelho de Cristo, de forma indiscriminada. Isso significa para todos, e em todos os lugares, e em todos os momentos, e todos os tipos de pessoas. O texto nos fala de uma semente, mas o texto nos fala de um solo da estrada, um solo endurecido, porque as pessoas passam e pisam, então a semente não entra, e como a semente fica na superfície, os pássaros vêm e comem. O texto nos fala de um solo rochoso, ou seja, não tem muita terra, não tem espaço para uma raiz crescer, então mesmo que floresça, essa semente não tem força, não tem sustento, ela é frágil, e quando o sol está quente, queima e seca, e a semente morre. E o texto fala de um solo cheio de espinhos, e os espinhos crescem e acabam sufocando aquela semente que também não produz. E o texto nos diz de solo fértil, onde a semente vinga e cria raiz e produz de forma abundante. Veja só, nós devemos semear a palavra para todos os tipos de solo, todos os tipos de coração. Jesus nos explica, a estrada, ela representa aquele coração que está tão endurecido que a palavra nem entra, o evangelho nem consegue perfurar, e logo os pássaros que representam Satanás vêm e roubam a palavra. E realmente isso acontece. Quantas pessoas ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus, ouvem pregações e ouvem o ensino de Jesus Cristo, e isso entra num ouvido e sai pelo outro imediatamente. Não produzem nada, nem uns poucos segundos de reflexão, de meditação. A palavra passa completamente por cima da cabeça de muitas pessoas, porque os corações estão endurecidos. Quantos não vêm para a igreja porque são obrigados, porque não têm escolha, e sentam no banco, fingem prestar atenção e estão o tempo todo com o coração fechado, a mente blindada, para não permitir que o evangelho entre. O tempo todo pensando onde queriam estar, o que gostariam de estar fazendo e como vão poder fazer isso daqui a pouco, porque esse culto vai acabar. Quantas pessoas se recusam até mesmo vir para a igreja, até mesmo a ouvir a palavra, e já fecham o coração antes mesmo, dizendo, eu não quero saber. Não gosto dessa conversa, não vou ouvir, não fale comigo sobre isso. Eu não quero. Mas o semeador deve semear. Mesmo num coração endurecido, duro como uma estrada, semeia a palavra. O semeador semeou no solo rochoso, e Jesus nos diz, olha, esse solo rochoso simboliza aquelas pessoas que até escutam e se alegram no que ouvem e aparentam produzir frutos, aparentam ter sido alcançados pelo Evangelho. Mas na primeira dificuldade, como a fé não é uma fé genuína, enraizada verdadeiramente naquele coração, na primeira dificuldade, tribulação, aflição, eles abandonam e eles saem, porque aquela semente se seca, porque aquele coração estava raso. Até aparentou receber o Evangelho,
mas apenas superficialmente. Na primeira dificuldade, a abandona. Não produz frutos. Não produz frutos de verdade. Talvez esse seja você também. Talvez você até aparente receber o Evangelho, mas não produz fruto nenhum. E na primeira dificuldade, já abandonou ou abandona, apenas finge estar realmente em Cristo Jesus. Mas o semeador semeia. Ele semeia na estrada, ele semeia no solo rochoso, ele semeia onde há espinhos. E Jesus diz que os espinhos são as distrações do mundo. E um coração cheio de espinhos é aquele coração que está cheio dos ídolos e das distrações do mundo. Riqueza, fama, poder, saúde e as preocupações temporárias. Isso se tornam tão importantes, mais importantes que o próprio Deus, que a própria palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso, quando a semente é semeada, quando a palavra é lançada, todas essas distrações sufocam o Evangelho. E não é isso que acontece muitas vezes também. Muitos até sabem, não, realmente eu preciso do Evangelho, eu preciso ir para a igreja, mas ainda não dá tempo, ainda não é o momento oportuno, ainda não posso, não, as coisas vão melhorar, a correria vai diminuir, eu vou ter mais tempo, não, eu vou conseguir me preparar para ir então buscar a Cristo. Esse é um coração cheio de espinhos, que sufoca o Evangelho. A semente do Evangelho não cresce, porque as outras distrações tomam todo o tempo, todo o esforço, todas as afeições desse coração. Mas o semeador semeia. Eu não sei se esse é o seu coração, mas eu sei que o semeador semeia também aí. E o texto nos fala do solo fértil, onde é semeado, produz raiz, frutos e frutos em abundância. Veja, o solo fértil não é fértil porque a pessoa era melhor, era menos pecadora, era menos ruim do que os outros, não é isso. O solo só é fértil porque o próprio Espírito Santo fertiliza esse coração. O próprio Deus trabalha nesse coração, transformando-o em solo fértil. Mas veja, o ponto para nós como igreja, como aqueles que já conhecem a Cristo e amam a Cristo, é o seguinte: nós devemos semear indiscriminadamente. Não cabe a nós julgar, aquele ali é um solo endurecido como estrada, não vou pregar. Esse aqui está cheio de espinhos e os ídolos desse mundo, não vou pregar. Aquele ali é raso, não adianta, logo vai abandonar. Jesus não diz que essa é a parábola do investigador de corações. Essa não é a parábola do cientista que estuda a qualidade do solo. Essa parábola é do semeador. E o que o semeador faz? Ele semeia. Quantas vezes você já não pensou assim, fulano não adianta, não tem jeito, nunca vai se converter? Eu já pensei isso. E eu já fui surpreendido várias vezes. Anos depois, visitando o mesmo lugar e vendo uma pessoa transformada, produzindo frutos, honrando e louvando a Deus, servindo na casa de Deus. E eu me peguei pensando, eu achei que sabia mais que Deus. E nunca falei de Deus para aquela pessoa. Convivi com ela por anos e nunca falei de Deus para ela. Nunca semeei naquele coração, porque na minha cabeça, aquele coração era endurecido, era espinhoso, não ia vingar. Quem sou eu para falar isso? Quem sou eu para sair por aí julgando a qualidade do solo alheio? O meu papel é semear. O semeador lançou a semente indiscriminadamente. Para muitos ele desperdiçou. Quem lança semente na estrada? Quem lança semente no meio dos espinhos? Essa parábola não é uma lição de agricultura. Está nos ensinando. O semeador semeia a palavra indiscriminadamente. Você tem semeado a palavra indiscriminadamente. Você tem usado as oportunidades para semear a palavra. Você tem confiado
que o Deus que você está anunciando é aquele que prepara um coração, fertiliza um solo e faz com que a semente produza frutos. Não se preocupe com a reação da pessoa, com a qualidade do solo, com o estado do coração alheio. Semeie a palavra. Deixe que Deus faz o seu papel. Deixe que o Espírito Santo transforme o coração. Deixe que o Deus que você está anunciando quebranta, fertiliza, prepara e faz com que a semente frutifique. Porque veja só, a semente no solo fértil, ela cresce e frutifica abundantemente. Jesus fala que dá frutos 30, 60 e 100 por um. Jesus está usando um exagero. 30 por um, 60 por um era algo inimaginável para uma plantação. Jesus fala, olha, a semente no solo fértil produz e frutifica 30, 60, 100 por um, abundantemente, muito além da capacidade humana, da imaginação humana. Quando a semente cai no solo fértil, aquela semente ela se enraiza, ela cresce forte e vistosa e produz frutos abundantemente. Jesus fala isso no versículo 8, fala isso também no versículo 20. Nós devemos semear, e semear a palavra de Deus, e semear a palavra de Deus de forma indiscriminada, porque na terra boa ela cresce e produz frutos abundantemente. Querido, sabe qual é a marca de um coração transformado por Deus? A marca de um coração em que o evangelho já foi plantado e está crescendo são os frutos que são produzidos. Isso significa que de forma implícita Jesus está ensinando um fruto, um coração cristão produz frutos. Não basta dizer ser cristão. Não basta fazer parte de uma igreja. Não basta achar que faz parte do corpo de Cristo. É necessário fé genuína e descansar e confiar em Jesus Cristo para a sua salvação. E em Jesus Cristo apenas para a sua salvação. E essa fé, sabe o que ela faz? Ela é como um solo fértil, em que a semente foi plantada e produz frutos em abundância. Um coração de fé frutifica, produz frutos. O que são esses frutos? Obediência, mudança de vida. Leia Gálatas 5, versículo 22 e 23. E nós temos uma lista que vai ajudar a entender um pouco isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um coração em que a semente do Evangelho frutifica é um coração de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Leia as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, e você vai ver outros frutos que são produzidos em um coração transformado pelo Espírito Santo. Sabe o que isso significa, queridos? Que o cristão, ele é e ele deve ser, por natureza, diferente do mundo. O cristão que vive como o mundo é uma contradição, não condiz com o ensino bíblico. A pessoa pode até ir na igreja, pode ser presente, constante, assídua na igreja, pode conhecer o Evangelho, pode saber o que a Bíblia ensina, pode até corrigir os professores. A pessoa pode ter sido batizada, ser membro do corpo visível de Cristo. A pessoa pode ter cargos, ser presbítero, pastor, mas se não produz fruto, isso é um indício muito grande de um coração que não foi transformado ainda. E o que é esse fruto? Uma vida segundo a palavra de Deus. É claro que nós não produzimos esse fruto em perfeição. Nós temos falhas, nós temos pecados. Mas é impossível justificar o nosso pecado. E quando olhamos para nós e vemos que o nosso coração é exatamente igual ao daqueles que não conhecem a Cristo,
e isso deve soar um grande alerta. Tem algo de errado no meu coração. Porque o solo fértil produz frutos em abundância. O que eu falo como um cristão é diferente do que o mundo fala. Eu não falo as mesmas palavras. As palavras sujas e imundas que o mundo fala. Eu não me alegro no mesmo tipo de humor. Eu não me agrado com os mesmos prazeres. Eu não uso o meu dinheiro, o meu tempo. Eu não cuido da minha família. Eu não trabalho como o mundo faz. Eu sou diferente. Não porque eu sou melhor, mas porque o Espírito Santo me transformou. O velho homem já morreu. As coisas velhas já passaram. Agora Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Esse é um coração fértil. Um solo fértil, um coração transformado. Nos dias de hoje é muito comum dizer, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente, mas infelizmente muitos desses crentes vivem exatamente igual viviam antes de conhecer o evangelho, antes de se tornar parte da igreja. E muitos vão olhar para uma mensagem como essa e dizer, mas isso é um legalismo, uma hipocrisia muito grande. Essa é a rebeldia de um coração que não quer admitir e não quer abrir mão dos ídolos, das práticas e da vida antiga. Porque o texto nos fala, a semente que cai em terra boa, dá fruto, vinga, cresce, produz 30, 60, 100 por um. Um coração cristão, ele frutifica. A vida do cristão é diferente. Mais uma vez, isso não é um discurso de uma santidade perfeita. Você que é um cristão não peca mais. Não, você ainda é um pecador. Mas o pecado é um acidente. O pecado é uma tragédia. O pecado te entristece. O pecado te leva às lágrimas. E a se prostrar diante de Deus, clamando, tenha misericórdia de mim e me ajude a mudar, a ser transformado, a não fazer isso de novo. O problema é quando nós vivemos no pecado, isso não nos incomoda. E nós usamos a graça de Deus como desculpa. Deus perdoa. A graça é superabundante. Eu posso continuar vivendo da forma que eu tenho vivido todos os meus dias, como se eu nunca tivesse conhecido a Cristo. E está tudo bem. Essa mensagem está levando muitas pessoas para longe de Cristo, para a condenação eterna. O solo fértil, a terra boa, produz frutos. Frutos não são necessariamente outros convertidos. Fruto é obediência à palavra de Deus, uma vida de santidade, uma vida segundo o ensinamento do nosso Deus. Como tem sido a sua vida? Você tem frutificado? Você tem produzido frutos? Clame a Deus por transformação, por mudança de vida. Faça uso dos meios de graça para que Deus possa te santificar, te dar o crescimento. Clame para que você seja uma árvore que produz muitos frutos. 30, 60, 100 por um. Esse texto nos ensina a parábola do semeador, nos ensinando que nós devemos semear a palavra indiscriminadamente. Pois na terra boa ela cresce e frutifica de forma abundante. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e nós pedimos, aplica essa palavra ao nosso coração. Quebranta, Senhor Deus, nesta noite, aqueles corações que estão endurecidos e ouviram a tua palavra, mas a tua palavra não entrou, porque os corações estão duros como uma estrada pisoteada. Senhor, tira todas as rochas que não permitem que o teu evangelho produza raiz funda em alguns corações. E que o teu evangelho possa se enraizar de forma profunda e produzir sementes e vingar e produzir muitos frutos para que no dia da tribulação e da aflição nós não sequemos, mas nós continuemos firmes no Senhor, firmes no teu evangelho. E Senhor, aqueles corações que estão cheios de espinhos, as distrações e as preocupações do mundo, que o Senhor possa cortar e queimar todos esses espinhos, para que o teu evangelho, a semente da tua palavra tenha espaço. Senhor, o que nós estamos pedindo
é que nessa noite, aqueles que ouviram essa mensagem, que o Senhor transforme todos esses corações em terra boa, solo fértil, para que o teu evangelho frutifique e frutifique em abundância. Ó Senhor Deus, é o que nós rogamos, no nome de Jesus. Amém.